Saudações cordiais nesta quinta-feira, dia 22 de junho de 2023. A indicação do Cristiano Zanin, que foi advogado do Lula no caso da Lava Jato e foi derrotado ali na primeira instância, e aquela derrota foi confirmada na segunda instância, depois na terceira instância, mais uma decisão do Fachin deu a liberdade para o Lula, depois de 580 dias, e disse que ele deveria ser julgado em Brasília e não em Curitiba. Não foi questionado o crime, mas sim a forma como foi feita a questão jurídica lá em Curitiba, que teria que ser em Brasília. Então o processo foi para lá. Aí depois o Lula é beneficiado pela idade dele, está acima dos 70 anos, alguns processos já haviam esgotado, né, o prazo. Enfim, o cara foi livre pelas falhas das leis deste país. E mais uma falha é essa forma de indicação do executivo para o judiciário desse país, a alta corte. Essa alta corte é uma cópia barata da corte norte-americana. O Brasil tem essa mania de imitar e querem imitar os Estados Unidos em algumas coisas e outras não. Pois bem, nós temos aí um Brasil de 500 anos, um Brasil de colônia, de escravismo, de exploração e etc. Isso não vai mudar da água para o vinho, e a mentalidade conservadora desse processo de manutenção do poder não vai romper. E foi claro, né? Aquela sabatina é uma lambança e uma bobagem para cumprir tabela. Não tem nenhum conteúdo aquilo ali. Ali é mera formalidade. Mas, se de fato queremos um Brasil democrático, porque ele não é, ele é um país autoritário e vem de cima para baixo, né, esse autoritarismo, e as leis garantem esse autoritarismo, o povo não tem voz nesse país e quem tentar vai ser esmagado. O sistema hoje, ele persegue, não como o período da ditadura na década de 60, 70, que prendia, matava, sumia com as pessoas, jogavam as pessoas em alto mar. Não faz mais isso. Eles matam a pessoa matando sua reputação. Esmaga o cidadão retirando o emprego dele, o ganha-pão. É uma forma de torturar indiretamente. Então perdeu o seu meio de ganho, você está sendo torturado porque você e sua família vão passar necessidades. É uma ditadura nesse sentido. E é o que está acontecendo com muitos aí. Quem pode viajar para os Estados Unidos, como o Alan dos Santos, talvez o Monark possa ir também, mas e quem não pode? Vai ter que ficar aqui sofrendo mesmo, sendo perseguido. E o pior de tudo, aqueles a quem a pessoa defende são os primeiros a condená-lo. Então, voltando ao caso da indicação do Zanin, que é um advogado do Lula, que sai ali do grupo de amigos e ele, na verdade, ele é um genro, né, do Teixeira. O Teixeira é amigo íntimo do Lula, que indica o Cristiano como advogado. E dentro da análise de Montesquieu, do seu livro O Espírito das Leis, de 1748, primeira edição, Montesquieu vai contrapor o totalitarismo do rei. Ele é um iluminista, ele prega o equilíbrio, ele prega a divisão dos poderes, por isso a ideia do executivo, judiciário e legislativo. É Montesquieu que apresenta isso como uma forma de defender a futura república e a democracia. Quando o Lula ou qualquer outro presidente indica alguém do Supremo, está indo contra a ideia inicial de Montesquieu.
Porque já existe uma interferência de um poder no outro. Um poder depende da indicação do outro. Isso não é Montesquieu. E deve ser revisto. Para isso que tem livros. Para a gente não cometer erros. E o Brasil comete erros. O Zanin, ele não foi eleito pelo povo. E ele tem cargo vitalício dentro de uma democracia. Isso é o quê? Monarquia do judiciário? Isso tem que ser questionado, deve ser questionado. Agora, eu estou falando, sei lá, 5, 6 pessoas, talvez vão me ouvir até o final. Outras pessoas que utilizam a rede social falam para milhões. Artistas falam para milhões. Que poderiam, inclusive, analisar se tivesse uma formação o que está acontecendo. Porque isso reflete em todos os brasileiros. Então nós temos um poder autoritário no Brasil, não há democracia. E qualquer um que fale contrário, desde que tenha, sei lá, 100 mil visualizações, esse será perseguido. Como eu tenho 5 ou 6 pessoas, o Alexandre de Moraes não vai dar bola para mim. Nem o Zanin, nem o Dias Toffoli. Aliás, o Dias Toffoli só deu atenção em 2014, quando ele deu o voto Minerva para o Chuvisco. Não tinha como o Chuvisco retornar. Não tinha como. Foi o voto Minerva do Dias Toffoli. Um petista de carteirinha, Chuvisco, Jorge, todo mundo ligado à estrutura do PT, através do Zaratini e tal, conseguiram lá o apoio. 3 falaram, olha, de fato houve corrupção em Itapecerica da Serra. E 4 falaram que não. Mas o voto Minerva veio de uma figura vinculada ao grupo, né, de amigos e tal, do grupo dominante aqui na cidade de Itapecerica da Serra. E depois a população oficializa isso votando no Jorge em 2016. O cara que participou da ideia da captação, né, ilícita do voto, apoiando o Chuvisco. Né? O Jorge até usava uma expressão contra mim, né, o Diabo Verde. Tem o áudio, ele fala o Diabo Verde, uma referência a mim. Porque é uma disputa de classes, né? O cara tá lá em cima, eu tô aqui embaixo. E a grande massa, ela acaba defendendo a elite. Então, quer dizer, eu fui perseguido em 2012, em 2014 e ainda fui chamado de mal. Eu, que sou morador do Parque Paraíso, que sou itapeciricano, a massa apoiou os que ferraram a nossa campanha em 2012 e os 36 dias em 2014. É assim, né? Segundo a minha avó, os bons é que sofrem, então a gente está sofrendo. Por quê? Porque você mantém uma linha de conduta. E quem manter uma linha de conduta vai ser perseguido. Eu não tenho a grana que o monarca tem, que pode ir para os Estados Unidos. Vou ter que ficar aqui. Fui perseguido no meu trabalho. Inventaram um monte de coisa lá de faltas. Um conluio entre diretor, alguns professores, supervisão e etc. Para me tirar fora do estado. Porque é isso. Tira o emprego do cara, o cara vai ter que se virar. Infelizmente, este é o Brasil ditatorial. Saudações e até breve.